Deus, amém, irmãos? Se coloque de pé na presença de Deus. Nós vamos meditar no texto sagrado da palavra de Deus. E antes de nós ministrarmos essa palavra, irmãos, vamos fazer aqui, irmãos, um exercício, uma prática, coisa tão simples, mas necessária num momento como esse que nós estamos na casa do Senhor. Você sabe que você, ao entrar por essas portas, você entrou na casa do Senhor, amém? Ainda que alguém possa entrar por essas portas com outro pensamento, mas o pensamento que diz a palavra de Deus, através do grande sábio Salomão, no capítulo de número 5, verso de número 1, ele diz: guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Significa que há uma importância muito grande de nós guardarmos não só o pé, mas guardarmos as nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, porque esse momento está sendo reservado para ouvir a voz de Deus, amém? Ainda que sejam poucos momentos, mas nós vamos ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, ainda que seja eu, um simples vaso, mas é Deus falando através da sua palavra. Não vou falar nada de mim mesmo, porque se eu falar alguma coisa de mim mesmo, não trará edificação nenhuma a ninguém. Mas quando eu falo a respeito da palavra de Deus, diz o profeta que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, e é fogo consumidor, amém? Então faz o seguinte, essa pessoa que está do teu lado, pede ela agora, você vai pedir mesmo, por educação, pede para ela, não conversa comigo na hora da mensagem. Isso é um favor que você vai fazer agora, pede esse favor agora. Talvez seja exagero da minha parte, não conversa comigo na hora da mensagem. Se cutucar em você, você lembra essa pessoa, o pastor falou para não conversar, nós vamos ouvir. Porque esse é o momento de reverência à presença de Deus através do Espírito Santo. Essa igreja, eu quero crer que nós estamos começando ela tendo uma boa educação espiritual. Isso é educação espiritual. Porque o pastor falando, gente acessando o WhatsApp, conversando, aliás, você tem até a liberdade para você descer ou você sair lá para fora conversar, não há nenhum problema. Mas desde que esse momento agora seja reservado para a palavra de Deus. Crianças, nós não queremos crianças aqui dentro correndo de um lado para o outro. As mães nos perdoem. As mães podem ir lá para cima com seus filhos ou ficar do lado de fora, mas criança correndo na hora do culto, nós não queremos. Não precisamos chamar a atenção de nenhuma mãe, nenhum pai, porque esse momento aqui se reserva para Deus falar conosco. Então toda a sua atenção é necessária, para que o Espírito Santo comunique a mim e a você verdades necessárias para a nossa vida com Deus, para a nossa vida diária. Isso aqui, irmãos, a palavra é o nosso pão diário. O pão de cada dia não é esse que você comeu pela manhã e você volta a ter fome. Essa palavra é pão que nós nos alimentamos, nos fortalecemos e nós sabemos que esse pão aqui é necessário para que a nossa edificação ela seja forte. Amém? Então nós vamos abrir a palavra do Senhor, ainda que você já ouviu essa mensagem, não importa, a palavra de Deus se renova a cada manhã. O Espírito Santo tem multiformes para falar conosco. Profeta Ezequiel, capítulo de número 22, nós vamos ler alguns versículos aí da palavra de Deus. Profeta Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 22, nós vamos ler do versículo de número 23 ao 31. Ezequiel, capítulo 22, do verso 23 ao 31, quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela.
Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano. Não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam uma presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Versículo de número 30, eu quero ler junto contigo aqui no telão. Junto comigo. Busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Amém? Põe a sua Bíblia sobre a sua cadeira. Nós vamos fazer uma oração muito especial aqui nessa noite, irmãos. Deus está nessa noite, nesse local, procurando pessoas que possam se colocar na brecha. E você sabe que na tua vida pode estar algumas brechas abertas. Quem sabe no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida material. Não sei a brecha que pode estar aberta nessa noite. Deus está procurando nesse lugar alguém que se coloque na brecha para fazer a diferença. Quantos nós podemos contar nessa noite? Na tua casa, você vai se colocar na brecha. Não sei qual é a situação, mas Deus está procurando. Eu preciso de alguém que se coloque nessa brecha, porque a tua família não será destruída, porque você não será envergonhado, porque o meu nome não será blasfemado. Porquanto eu posso nessa noite contar com pessoas que vão se colocar numa posição de sentinela e vão estar procurando nesse momento, na sua vida pessoal, onde está essa brecha, e você vai fechar essa brecha nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do teu povo e diante da tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor procurou nos dias do teu povo, o povo de Israel. O Senhor procurou um homem para se colocar na brecha e o Senhor não encontrou. Mas nessa noite, meu Deus, nós estamos nos apresentando diante de Ti e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, que o Senhor venha abençoar a cada uma dessas pessoas que estão diante de Ti. E se porventura há na nossa vida alguma brecha aberta, onde o diabo tem envergonhado a nossa vida, onde, Senhor, a nossa vida tem sido, Senhor, destruída, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós queremos nos colocar diante dessa brecha. Faz nessa noite, meu Deus, uma obra no meio de nós. Venha retirar o opróbrio, venha retirar a vergonha, venha tirar, Senhor, a doença espiritual do nosso meio. Venha edificar, Senhor, em nós um altar de adoração ao Teu nome. Fortaleça todos os teus filhos aqui nessa noite. Não permita, meu Deus, que o pecado venha consumir a nós. Não permita, meu Deus, que nós venhamos a ser envergonhados diante, Senhor, do nosso pecado. Mas nós te pedimos, Pai, restaura esse muro que somos nós. Restaura, Senhor, a nossa vida. Espírito Santo, a Ti pedimos nessa noite. Senhor, fala conosco através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Trata com essa igreja nessa noite e venha, Senhor, abençoar o Teu povo. É o que nós te pedimos e no nome santo de Jesus Cristo nós já te agradecemos.
Amém? Pode ocupar o teu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos compartilhar com os irmãos esse texto sagrado. Deus falou muito comigo através dessa palavra e quero mais uma vez reafirmar para os irmãos: nós não aqui pregamos o que nós queremos, nós pregamos aquilo que o Espírito Santo manda pregar. Talvez alguém pode até questionar alguma mensagem, ou pode dizer isso é uma sequência de mensagens. Nada disso, irmãos. Deus com certeza sabe como falar conosco como filhos. Ele sabe o que é melhor para nós. E quero dizer para você uma coisa aqui: é um presente para cada um de nós. Quando alguém usado por Deus chega até nós para apresentar para mim e para você os nossos erros. É uma bênção de Deus termos pessoas ao nosso lado que vão pontuar para nós onde nós estamos errando. Ainda que as pessoas, quando nos corrigem, como o nosso próprio Deus nos corrige também, no presente momento a gente fica muito irado. Ninguém gosta de ser corrigido. Quando uma pessoa é corrigida, você tira experiência com a tua criança. O seu menino, tenha ele a idade que tiver, ele não gosta de ser corrigido, desde a sua meninice. E nós, como adultos que somos, não gostamos de ser corrigidos. O que nós estamos acostumados a ter é elogios. Quem é que não gosta de elogio? Todo mundo gosta de elogio. Mas sabe o que o elogio faz? Ele massageia o nosso ego. Quando uma pessoa, ela pontua para você as suas qualidades, ela diz para você aquilo que você tem de bondade, ou seus atos de justiça, seja o que for que você faça de bom, quando alguém pontua isso, o seu ego, ele fica grande. Você se sente bem quando alguém fala a teu respeito coisas boas. Mas quando alguém fala a respeito de alguma coisa que você está fazendo errado, esse ego ele fica ferido. E você logo, não na maioria das vezes, mas as pessoas reagem contrário. Então, bem-aventurado é o crente, abençoado é o crente, que ouve a correção do Senhor para a sua própria vida. Amós capítulo de número 3, o profeta Amós, ele deixa registrado no capítulo 3 uma coisa muito importante a respeito disso. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma na minha vida, na tua vida, sem antes avisar aos seus profetas, aos seus líderes, aos seus guias. É isto que Deus nos últimos dias tem feito com a sua igreja, tem avisado, tem alertado, tem buscado usar nos quatro cantos desse Brasil e desse mundo, alertar a sua igreja. Então não queremos nessa noite fazer com que esse evangelho, que é as boas novas de salvação, seja para nós um amuleto. Não queremos essa noite que esse evangelho, ele seja para nós cura divina, libertação, prosperidade. Não, em primeiro lugar, este evangelho aqui, ele tem compromisso de apontar para nós o caminho da salvação. A responsabilidade que nós temos como pastores de pregar esse evangelho é mostrar para cada crente como você vai chegar nos céus. Talvez nessa terra nós não vamos alcançar tudo que nós almejamos, porque o que mais está no nosso coração são desejos, são sonhos temporais. Tudo que você precisa vai valer apenas durante 30, 40, 50, 70, e se alguém chegar lá até 80 anos, mas se você contabilizar o tempo que você vive nessa terra, diante do tempo que nós vamos viver na eternidade, não vale a pena nós nos apegarmos a tantas coisas dessa vida, porque são os nossos desejos, são os nossos sonhos, que tantas vezes tem nos distanciado de servir a Deus como Ele quer ser servido. Nós não servimos a nós mesmos,
como crentes que somos, nós servimos ao Senhor. É uma tarefa difícil? Claro que é, mas você não está só. Quando Jesus estava ainda com seus discípulos, ele disse: eu vou, mas quando eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que o mundo não conhece e não pode receber, não pode. Mas nós que somos povo de Deus, nós recebemos essa dádiva tão grande da parte de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu querido, não é uma alegoria, não é um colar de enfeite, não é uma coisa que você recebe e alguém pode dizer assim: é tão bonito ver alguém batizado com o Espírito Santo, acho tão lindo um crente falar línguas estranhas. Irmãos, mais do que línguas estranhas, mais do que movimento, mais do que o emocional nosso, o Espírito Santo está presente na vida do crente para conduzi-lo diante da verdade, a verdade da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, presta atenção no que eu vou te falar, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus, não consegue. Tem muitos crentes que querem servir a Deus, baseado apenas na letra. O Espírito Santo, ele está nessa palavra, e a palavra, quando nós a pregamos, nós, os pastores, aqueles que pregam, nós dependemos do Espírito Santo para fazer a obra necessária na vida de cada um de nós. Não há nenhum pastor, não há nenhuma pastora, não há ninguém nessa terra que seja tão convincente com a sua oratória para fazer eu e você pararmos de pecar, pararmos de viver uma vida sem a direção. O Espírito Santo nessa noite, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui para trazer aos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos para continuar essa jornada, uma jornada que não vai acabar amanhã, a menos que o Senhor, ele mande o anjo tocar a trombeta, ou então você parta para a eternidade. Pelo contrário, esta jornada nossa ainda vai levar muito tempo, e nessa jornada nós precisamos estar preparados nesse caminho, meus irmãos. Há quantas pessoas que fizeram no passado escolhas erradas e hoje estão amargando resultados amargos. Quantas pessoas que ouviram sim conselhos de seus pais, de seus amigos, pessoas que se importaram tanto com a sua vida, se importaram sim, mas não deram ouvidos aos conselhos. Tem um provérbio que diz aí: se conselho fosse bom, só que para o crente é diferente. Nós vamos aqui, irmãos, focar alguns versículos da palavra de Deus, que nós vamos nos reportar para o Antigo Testamento. Vamos ver Deus falando com o seu povo, e vamos ver o Senhor confirmando isso no Novo Testamento, como que Ele precisa que eu e você entendamos, como Ele quer ser servido. Abra aí para mim em Salmos, só esse versículo para a gente concluir aqui. O salmista vai dizer aqui uma coisa tão importante, em poucos versículos, Salmo 25, versículo 12 a 14, olha que coisa linda que Deus fala. Isso aqui, ele está falando para crente que teme a Deus, e temer a Deus, reverenciar a Deus, meus irmãos, é para pouco crente, mas para você que reverencia a Deus, você que teme a Deus, não é para você que tem medo de Deus, porque o medo de Deus, irmãos, muitas vezes não faz efeito nenhum na nossa vida, mas o temor a Ele, reverência e respeito a Ele, faz toda a diferença na nossa vida, amém? Salmo 25, versículo 12 a 14, olha só o que o salmista diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Não. Qual é o crente nessa noite que teme ao Senhor? Levanta a mão. Você teme mesmo ao Senhor? Ele continua dizendo assim, ó: Ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra.
Olha só o versículo 14, irmãos. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Então a intimidade com Deus não é dada a qualquer um. Quando os irmãos levantaram a mão dizendo que teme a Deus, isso aí é uma responsabilidade muito grande para mim e para você. Porque todo crente que teme a Deus, Ele, o Senhor, nos ensinará a andar nesse caminho, porque nós não sabemos andar nesse caminho. Por isso que eu volto a dizer novamente, a igreja precisa do Espírito Santo, para que ela seja conduzida na verdade. Por que eu digo conduzida na verdade? Porque nos nossos dias está proliferando, está crescendo um outro evangelho, que não é o evangelho da salvação. Está levantando no nosso meio profetas, homens que dizem de Deus, estão proclamando um outro evangelho, onde o crente precisa estar alicerçado no conhecimento da palavra de Deus, e acima de tudo, não só no conhecimento, mas na dependência total do Espírito Santo. Não ignore o Espírito Santo, igreja. Não ignore a presença dEle e o agir dEle na tua vida. Quando Deus desse altar falar contigo e pontuar para você onde você está errando, significa que há algumas coisas na nossa vida, considerando o texto que nós falamos aqui, há brechas que nós mesmos abrimos, e essas brechas precisam ser fechadas. Essa brecha depende de você, não depende de Deus. Deus, Ele usa os seus profetas, os seus pastores, Ele usa até uma criança, pois um dia Ele usou uma mula para falar com Balaão, e nessa noite, mais uma vez, Ele está usando a minha boca para falar contigo. Há brechas da nossa vida que precisam ser fechadas. Há pecados ocultos que precisam ser revelados diante dEle. Essa introdução, irmãos, é para fazer com que a gente entenda que esse Deus, nessa noite, Ele está olhando para esse lugar, como um dia o profeta Ezequiel também esteve diante de Deus, e Deus usou a boca do profeta Ezequiel, mas antes de usá-lo, Ele olhou para toda a situação que estava acometendo o povo de Israel. Jerusalém, no capítulo 22, você pode ler em casa depois. No capítulo 22, é revelador o capítulo de número 22, quando Deus ele olha para o meio do seu povo, e Ele começa a identificar os inúmeros pecados que aquele povo estava cometendo. Parece, irmãos, que quando a gente fala de pecado, a coisa parece tão rotineira, a coisa parece agora um fato tão natural, que as pessoas não estão se importando mais com os seus próprios erros, não está se importando mais com os seus próprios pecados. Assim estava o povo de Israel. Irmãos, a coisa estava feia. No capítulo 22, hoje não dá para ler, porque são muitos versículos, leia na tua casa, Ezequiel 22, o negócio estava feio. Tinha incesto acontecendo, filho dormindo com mãe, adultério, idolatria, avareza, derramamento de sangue, tudo estava contaminado, tudo corrupto, tudo corrompido. Deus olha para aquela situação e Ele começa a ver as abominações que o seu povo, o povo que chamava pelo seu nome, estava cometendo. O ser humano nunca poderá ser entregue a si mesmo. Se você ficar entregue a si mesmo, você verá o quanto você vai fazer de aberrações, quanto erro nós poderíamos fazer se não houvesse as leis e muito mais os estatutos do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Então bendito seja Deus que enviou a sua palavra, que enviou os seus mandamentos para mim e para você, porque nós, longe de Deus, éramos como animais selvagens, essa que é a verdade, praticávamos tudo que é tipo de pecado. Mas o Senhor um dia fez cair sobre mim e sobre você a sua misericórdia. Você pode louvar a Deus por isso?
Ele entrou na tua vida, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te nomeou, foi Ele que te fez povo seu e ovelha do seu pasto. Jesus, quando chegou ao povo de Israel, Ele dizia: vocês eram como ovelhas perdidas da casa de Israel, cada um se desviava pelos seus próprios caminhos, mas um dia, esse Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, Ele ajuntou para si um rebanho, onde eu e você fazemos parte desse rebanho. Nesse fato aqui, irmãos, essa passagem aqui, o Senhor começa a pontuar tantos pecados, e Ele coloca isso numa balança. Ele começa a olhar essas atitudes, e as atitudes que começam dos maiores para os menores, eram agravantes demais. E eu li aqui para os irmãos a respeito disso, porque quando não há profecia, quando não há a revelação da palavra de Deus para o seu povo, o povo se corrompe. A profecia, a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é necessária todos os dias para mim e para você, para nós não nos corrompermos, para não nos entregarmos literalmente ao pecado. Esse povo se entregou literalmente ao pecado. E ele começa a pontuar no versículo de número 26, vamos comigo aqui, capítulo 22, eu li aqui com os irmãos no versículo de número Ezequiel, capítulo de número 22, nós vamos ler aqui a partir do verso de número 26, ele começa aqui a nomear as categorias daqueles que eram responsáveis por ensinar a palavra, por dedicar-se à palavra, para ensinar o povo. Esses que estão aqui agora no versículo 26, fizeram o contrário. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Deixa aqui no 30, deixa no 30, volta para o 30, 26, isso. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas, não fazem diferença entre o santo. Coisa gravíssima estava acontecendo dentro do templo. Os sacerdotes que eram responsáveis de cuidar do templo, de ensinar o povo, de cuidar das coisas sagradas, eles estavam violentando a lei do Senhor, profanando as coisas santas. Irmãos, quero trazer isso agora para os nossos dias, para a igreja. Nós precisamos entender que tem que ter diferença entre nós e aqueles que estão lá fora. Nós não podemos ser iguais. Deus chamou você para ser santo. Santo significa separado, separado do pecado. Não é do convívio com as pessoas, separado da prática do pecado. Nós precisamos nessa noite olhar para dentro de nós, porque às vezes nós temos uma leitura errada a respeito do nosso culto a Deus, a respeito do servir a Deus. Nessa noite, Deus precisa que a nossa máscara possa cair diante de nós, porque Deus precisa de um povo que faça a diferença. Não podemos confundir. O nosso Deus é Deus de separação. Que isso, pastor Roberto? Deus um dia, eu disse isso há 2 cultos passados, Deus um dia separou para si um povo, o povo de Israel. E Deus, lá em Tito, capítulo 2, Deus também separou um povo especial, que somos nós, lembra disso? Um povo especial, porque é zeloso de boas obras, amém? Então, se nós não fizermos essa diferença, quando você estiver lá fora no meio das pessoas, alguém há de olhar para você e vai dizer: você não tem diferença nenhuma entre o santo e o profano. Temos que ser diferentes.
Eu não estou dizendo diferente no sentido de você ser melhor, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas não podemos ser piores. Nós precisamos levar conosco o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume de Cristo, ele é conhecido através das nossas atitudes lá fora. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira está precisando de pessoas que façam a diferença e não confundam as coisas santas com as profanas. O mundanismo está aí, aflorado à pele da nossa juventude. Agora no carnaval, você verá agora a promiscuidade, a liberdade sexual, as drogas que já estão proliferando a cada dia, e a igreja, ela precisa se colocar nesta brecha. A brecha já está aberta lá fora, e Deus procura por mim e por você, dizendo para mim e para você: será que eu posso contar contigo para se colocar nessa brecha, a fim de que esse mundanismo, ele não entre pelas portas da igreja? Por isso nós somos tão cuidadosos nessa igreja, de não permitir que nem a nossa juventude, nem os nossos adolescentes, eles venham a trazer lá de fora alguma coisa que seja profana para cima desse altar, porque Deus não precisa desse lixo que está lá fora para fazer com que as pessoas se convertam. Me perdoem, irmãos, essa palavra aqui é muito forte. Os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis de manter a santidade do povo, eles se corromperam, se venderam. O dinheiro faz com que muitos se vendam, e isso aconteceu aqui com o sacerdote, porque profanaram as coisas santas de Deus, e não fizeram diferença entre o santo e o profano, e nós precisamos fazer essa diferença, precisamos olhar para dentro de nós, e precisamos ter um referencial, e saber se nós estamos vivendo uma vida santa diante de Deus, ou estamos profanando o nome do Senhor. Como eu vou profanar o nome do Senhor? Com as minhas práticas. Por isso que o mundanismo não pode entrar dentro da igreja, e muito menos entrar na nossa vida. Mundanismo, o Senhor falou a respeito disso, que nós não podemos amar a Ele e amar o mundo ao mesmo tempo. Se queremos ser amigos de Deus, temos que nos tornar inimigo do mundo. O mundo que eu digo, irmãos, não é o sistema mundano, é as coisas que estão lá fora. As coisas que muitas vezes nos atrai a tantas pessoas, e a gente acaba trocando as coisas santas pelas coisas profanas. Você pode observar as letras lá de fora do mundo, as músicas lá do mundo. Nossos jovens hoje estão vivendo um momento emocionante, um momento onde as coisas que estão lá fora falam mais alto do que as coisas que estão aqui dentro. Às vezes as coisas que estão lá fora, isso estou dizendo para os irmãos a verdade, o que está lá fora tantas vezes é mais atrativo do que o que está aqui dentro. É por isso que nós não podemos ficar procurando movimentos. O crente não pode ficar buscando movimento, você tem que enraizar, você tem que se fortalecer, você tem que se edificar na rocha que é Jesus Cristo. Os ventos do mundanismo chegam toda hora é uma novidade. Olha o vento do mundanismo que é o WhatsApp hoje. O vento do mundanismo, tem um aplicativo depois do WhatsApp, já saiu. Qual que é? Hein? Tem um depois do WhatsApp que é violento demais. Cada dia que passa, as pessoas são mais atraídas por coisas que estão lá fora. Nós não podemos misturar as coisas. Nós precisamos ser simples, meus irmãos, com as coisas de Deus. Precisamos valorizar essa pérola maravilhosa que é o Evangelho, a palavra de Deus. Nós precisamos ser simples para as coisas de Deus. Nós precisamos ignorar essas coisas da nossa vida. Quando os sacerdotes, eles fizeram isso, as coisas pioraram, porque Deus esperava que pelo menos os sacerdotes pudessem se salvar e ensinar alguma coisa que presta, mas eles também se venderam, e além deles, versículo de número 27,
Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. Irmãos, como é que estão os nossos magistrados hoje? Como estão os nossos governantes hoje? Os príncipes aqui eram os governantes da época de Ezequiel, estavam todos corrompidos, eram como lobos, porque naquela época na Palestina havia muitos lobos que devoravam as pessoas. E aí o profeta faz essa comparação: os seus príncipes são como os lobos. E hoje é da mesma maneira. Olha o nosso contexto político hoje, nosso contexto social, não se fala em outra coisa. A mídia, a todo momento que você liga, ela está falando sobre o quê? Corrupção. A palavra é corrupção. Então nós não podemos hoje, irmãos, infelizmente essa é a verdade, não podemos olhar para os nossos governantes esperando alguma resposta, porque todos eles, a maioria deles se corromperam. Todo dia é uma notícia nova. Essa Lava Jato chegou para lavar mesmo, porque muita gente está indo para a cadeia. Nossos príncipes e governantes, todos eles hoje se corromperam e não podemos encontrar um. Mas o mais grave, irmãos, é o versículo de número 28. É aí que Deus realmente estabeleceu uma condição terrível. E ele diz no versículo 28, e os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Irmãos, isso aqui é uma coisa terrível que aconteceu naqueles dias e tem acontecido nos nossos dias. Esses homens que eram para revelar a vontade de Deus através da sua palavra, também se corromperam, fazendo o quê? Ensinando mentiras. E ele diz aqui uma coisa muito forte a respeito dos falsos profetas, e adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus. Isso aqui é uma coisa muito séria para todos que estão aqui nessa noite. Essa palavra aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Esta palavra aqui é a verdadeira profecia de Deus. Ainda que você ouça hoje um profeta falar, ouça esse profeta com muita reverência e com muito respeito, mas consulte essa palavra, porque nenhum profeta pode dizer contrário àquilo que está escrito, porque esta palavra é a palavra selada. Deus selou a sua palavra lá em Apocalipse, dizendo, ninguém acrescente um tio sequer dessa palavra, porque se acrescentar um tio sequer, o seu nome será cortado do livro da vida do Cordeiro. Então nós que estamos aqui, temos uma responsabilidade com todos os irmãos que aqui estão presentes, uma responsabilidade de transmitir para você a verdade de Deus, mostrar para você que Deus, Ele está atento a todas as nossas atitudes. Deus não está fazendo vista grossa para ninguém. Deus está olhando exatamente para todas as nossas atitudes. Como estão entendendo isso? Então aqui, meu irmão, ele fala assim, olha, ai daquele que disser que eu disse quando eu nada falei. Hoje é muito bom você ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo, e são coisas muito boas. Eis que o Senhor está dizendo, que eu vejo aqui no meio de vocês, várias pessoas com uma chave de ouro na mão. Isso é muito bom ouvir isso. Isso é muito importante ver isso. Ouvir falar que você tem a chave de ouro na mão, isso traz para nós o quê? Uma esperança de muita vitória. Mas quando Deus diz na sua palavra que Ele procurou no meio do seu povo alguém para se colocar na brecha, não apareceu um. Significa que nós precisamos, meus irmãos, de ser corrigidos por Deus e olhar nesse momento. Fecha os teus olhos. Olha para dentro de você agora. Não precisa ninguém pontuar para você agora onde você está errando. O Espírito Santo manda dizer nessa noite para você isso.
Ele manda dizer que você precisa agora olhar as brechas que estão abertas na tua vida, porque nessa noite é o prazer de Deus curar você, é o prazer de Deus restaurar você, é o prazer de Deus prosperar você, é o prazer de Deus levar você para o céu. Pode abrir teus olhos. No momento nós estivermos daqui a pouquinho orando, e já já nós estaremos orando, eu preciso que você faça essa reflexão. Esse estado que o povo se encontrava foi exatamente antes do cativeiro babilônico. Olha bem o capítulo 22, o verso número 30, que Deus fala com Ezequiel, porque Ezequiel não poderia se colocar na brecha, porque ele estava procurando alguém no meio do povo, que pudesse tapar o muro, ou seja, parar aquele povo de pecar, ou alguém que se fosse justo o suficiente para dizer: Senhor, no meio dessa corrupção, no meio do adultério, no meio da avareza, no meio desse lixo de pecado, eu estou aqui diante de Ti te apresentando, e eu posso me colocar na brecha. Deus nessa noite está procurando crentes aqui, crentes que estão realmente decididos a andar com Ele e se colocar na brecha, seja pelo esposo, seja pela esposa, seja pelo filho, seja por qualquer situação. Deus precisa que alguém nessa noite se levante e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Com quantos Deus pode contar nessa noite? Na maioria das vezes, o povo de Israel reclamou com Deus e disse: Senhor, por que a coisa não acontece? Por que a nossa vida não anda? Por que a gente não recebe nada? Por que a gente rema e a coisa não flui em negócio algum? Sabe por quê, meu irmão? Olha para mim aqui. Por um fato só: obediência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser obedecida para as coisas acontecerem na nossa vida. Sem obediência não há bênção. A escolha é nossa nessa noite. É nós que escolhemos a bênção ou nós escolhemos a maldição. Ele disse isso para o seu povo em Deuteronômio, capítulo número 30. Vocês vão escolher a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Josué capítulo 24, verso 15, ele falou a mesma coisa: vocês vão escolher a bênção ou a maldição. Quantos escolhem a bênção aqui nessa noite? Para que você possa ficar com essa bênção, fique também com a obediência à palavra de Deus. Não permita, meu querido, que muitas pessoas usem dessa filosofia, e muitos crentes usam ela também. Pastor, o diabo está no meu pé, pastor. Ah, pastor, eu não aguento mais, o diabo está no meu pé. Irmãos, o diabo não fica no pé de ninguém não, irmãos. O crente não tem o diabo no pé dele, o crente tem o Espírito Santo na vida dele. Que negócio é esse de transferir a culpa para o diabo? Segundo a Pedro, capítulo 5, verso 8, os dois versículos 8 e 9, vai mostrar para nós. É muito fácil colocar a culpa nas costas do diabo. Vamos assumir nessa noite a nossa responsabilidade de andar com Deus, de servir a Deus e de se colocar na brecha. Essa brecha não pode ficar aberta. Fecha essa brecha na vida de cada um de nós nessa noite. 2 Pedro, capítulo de número 5, verso número 8. Olha aí o que Pedro vai dizer para nós a respeito dessa desculpa esfarrapada. O diabo, ele está ao derredor, ele está ao derredor. Mas vamos ver o versículo 9. 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Nós vamos ver aqui o que Pedro está dizendo, muito, muito importante para nós nessa noite. Nós não deixarmos que Satanás ele venha fazer a cada um de nós de vítima. Sede, todo mundo. Espera aí, deixa só o 8. Sede sóbrios e vigiai.
É necessário uma vigilância 24 horas, porque Satanás, ele não dorme o tempo todo. O vosso adversário, porque Jesus não tem mais, porque já venceu na cruz do Calvário. O vosso adversário, o diabo. E tem muita gente que acha que nós estamos fazendo terrorismo. Esse negócio de pastor falar em diabo, eles ficam fazendo terrorismo na vida dos crentes, pôr no medo dos crentes, para os crentes ficar acuados. Não tem nada disso. A Bíblia está dizendo aqui que o diabo, ele é o nosso adversário. E ele anda ao derredor, rugindo como leão. É uma figura de linguagem, procurando, ele procura. É ele que está procurando o tempo todo uma brecha na vida do crente. E ele procura, e ele acha essa brecha aberta. Aí vem aquela conversa: ah, pastor, o diabo está no meu pé. Não, ele procura realmente, mas ele achou. E se ele achou, ele entra. Procurando a quem possa tragar. Versículo número 9. Esse é para nós o versículo 9. Ao qual, sabendo, significa, meu irmão, que não é só você que está passando tentação, não. Não é só você que está passando prova, não. Tanto os que estão aqui, quanto os nossos irmãos que estão no mundo todo, estão passando pelas mesmas provas lá fora. Mas você precisa resistir firmes na fé. E resistir firme na fé significa que o crente precisa conhecer qual é a armadura de Deus para combater as ciladas do diabo. O crente conhece de tudo, menos da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos um pouquinho de cada coisa. Ontem mesmo estava conversando com o senhor, tudo que você falava ele sabia. Política, ele sabe. Futebol, ele sabe. Os astros, ele sabe também. Tudo ele sabia, um pouquinho. E assim é nós. Sabemos de muitas coisas. Uma coisa aqui e outra lá. Mas de Bíblia, não sabemos nada. Não conhece nada. Se nós queremos nessa noite servirmos a Deus, andarmos na presença de Deus e estar prontos para a volta de Jesus, começa a partir de hoje a ler mais essa Bíblia Sagrada. Porque há crentes que estão vivendo simplesmente de amuletos, estão vivendo com a sua fé fixada em outras pessoas. Nós precisamos nessa noite, meus irmãos, diante dessa palavra, tomarmos uma posição diante de Deus. Nós precisamos decidir aqui nessa noite, qual será o fim da nossa história. Se nós vamos ficar servindo a Deus do nosso jeito, ou nós vamos nessa noite nos colocar nessas brechas que estão abertas na nossa vida, onde a nossa mente ela é mundana, ela é carnal, onde nós vivemos uma promiscuidade, um rótulo de evangélico, mas quando nós vamos ver a essência, não tem nada de Deus na nossa vida. Quando Jesus falou sobre isso, que a boca fala o que o coração está cheio, irmãos, isto tem um fundo de uma verdade muito grande para mim e para você. Você conversa com certos crentes, meus irmãos, que o nome de Jesus é profanado na boca dele. Vamos parar de ficar nos preocupando com A, B, C, D. Vamos nos preocupar com a nossa igreja. Vamos nos preocupar com a nossa comunhão com Deus. A mídia, ela está aflorada de tantos maus testemunhos. E nós vamos propagando essas coisas aí, um para o outro, sem que isso, na verdade, não está trazendo nenhuma edificação. Aqueles que ministram, ministre os oráculos de Deus, abre a tua boca pelo amor de Deus e edifica aqueles que estão do teu lado. Deixa um pouco o WhatsApp, deixa um pouco do Facebook, deixa um pouco da internet, porque a internet hoje é um lixo aberto aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Se preocupe um pouco mais de ter santidade diante de Deus. Aquele povo era um povo que era considerado povo de Deus, mas estava profanando o nome do Senhor. Como eu profano o nome do Senhor? Com as minhas atitudes. Jovem, Deus quer ver um namoro santo. Deus precisa que você namore, mas um namoro que seja santo. O Espírito Santo tem que estar aí nesse namoro.
Homem de Deus, você que é casado, se coloque na brecha. Você sai pelas ruas, toma cuidado com os teus olhos é a candeia do teu corpo. Então seja um homem santificado. Faça a diferença no meio dessas pessoas que estão lá fora, precisando que eu e você não sejamos luz apagada, porque uma luz apagada não serve para nada, mas uma luz acesa, ela ilumina todo o lugar e todos são beneficiados por essa luz. Então você é crente e onde você estiver, ilumina, faça a diferença. Seja uma moça de Deus, no teu comportamento, nas tuas atitudes. Mulher de Deus, seja uma mulher casada, comprometida com o teu casamento. Homem de Deus, pelo amor de Deus, fecha essa porta do WhatsApp. Eu não vou parar de falar no WhatsApp, não vou parar. Não era para ser uma maldição, está sendo uma maldição. Virou um vício, irmãos. Virou uma doença na nossa juventude, nossos meninos tão pequenos. Uma mãe irresponsável está colocando na mão de uma criança de 6, 7 anos um celular e está acessando o WhatsApp. Você já tem que fazer parte do seu grupinho. Irmãos, nós precisamos acordar, porque nós precisamos fazer a diferença. A diferença está nas nossas atitudes, não está nas nossas palavras. Se o profeta Ezequiel tivesse aqui nessa noite, ele não ia mudar o discurso. Os seus sacerdotes profanaram o templo, os príncipes se corromperam, e os profetas falam aos ouvidos do povo aquilo que lhes agradam. Falam de promessas, falam de curas, falam de libertação, falam de prosperidade. E o povo vem as multidões para os templos, enchendo as igrejas em busca de coisas materiais. Não precisa você buscar nada material. Esse Deus, Ele sabe nos presentear no tempo certo, de acordo com a nossa necessidade. Mateus capítulo 7, verso 9, nós que somos homens maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que servem a Ele, aqueles que são chamados por Ele. Entre o presente e a herança, deixa o presente de lado e segura a tua herança. A minha herança e a tua herança é a vida eterna em Cristo Jesus. A coroa da salvação não pode ser tomada, não podemos vender a nossa salvação por um prato de lentilha. Quanto crente está vendendo a sua salvação por um prato de lentilha? Vamos fazer a diferença nessa noite? Se coloque de pé na presença de Deus. Deus nessa noite, meu irmão, Ele precisa ser reverenciado através da sua palavra. E a reverência que vem para Deus é só obedecer a palavra de Deus e viver uma vida separada para Ele. Deus nessa noite está procurando aqui um homem, uma pessoa que se coloque na brecha. Para mim Ezequiel capítulo 22, verso 30. Eu quero que esse versículo seja guardado na tua mente. Lá na tua casa, faça a diferença. Lá na tua casa, se coloque na brecha. Se você julga que é o diabo que está atacando você, que está fazendo alguma coisa, meu querido, mais poderoso é aquele que está na tua vida. Para com isso, de ficar dando glória para o diabo. Nesta igreja, nesse altar, eu não exalto as obras do diabo, eu exalto as obras de Deus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra. E digo para os irmãos aqui nessa noite, todo crente que está aqui, tem autoridade contra o inferno. Não tem legião. Mas esse capeta é mais poderoso que o outro. Não existe isso para o crente lavado e remido no sangue de Jesus. Fala com autoridade. Com autoridade. Fala com autoridade, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não tenha medo do diabo. O diabo não é para ser temido, Deus é para ser temido.
porque o diabo, o nosso adversário, ele já foi destruído, desqualificado no alto daquele madeiro. E Jesus diz: eis que eu vos dou poder contra toda a sorte do mal, serpentes e escorpiões, toda a sorte do mal não lhe trará mal nenhum. Vamos mudar, irmãos, o quadro dessa igreja, pelo amor de Deus. Expulsar um demônio na vida de um crente, meus irmãos, é a coisa mais vexatória que existe. O crente é para ter o Espírito Santo, não é para ter Satanás. Mas vai olhar o histórico. Olha o histórico desse crente. Olha o histórico dele. Quanto tempo de jejum? 0. Quanto tempo de oração? 0. Leitura da palavra? 0. Irmãos, o crente vazio é a oficina do diabo mesmo. Mas o crente que ora, oh meu querido, você ora e os céus se abrem para receber a tua oração. O crente que jejua, ele mortifica a sua casa, a sua carne. Ele sacrifica a sua carne. Ele põe a sua carne debaixo do seu pé e diz: carne, você não vai vencer, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Lê comigo: e busquei. Só aqui. Busquei dentre eles um homem. Quem buscou? Não achou. E nessa noite, você que está aí sentado, ouviu essa palavra, no término dela, Deus pode contar contigo? Nós precisamos nessa noite nos colocar na brecha. Perante mim, nessa terra, na tua família, não sei onde você está, mas tem coisa acontecendo na tua vida, por mais horrível que seja, por mais demoníaca que seja, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra o povo de Deus. A igreja não é a parede, essas portas, esses portões não vão resistir à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar contigo, pessoal do louvor, vem para cá. Diácono, diaconisa, pastores auxiliares, vem para cá. Nós vamos para o momento da ceia. Mas antes da ceia, eu preciso orar contigo, meu irmão. Tem coisa feia no nosso meio, irmãos. Tem coisa feia. Tem coisa podre. Tem coisa horrível no nosso meio. Tem coisas que aos olhos de Deus, olha para mim. Tem coisas que aos olhos de Deus são abomináveis. O que é abominável? O que é aquilo que realmente traz Deus a ter nojo? Os nossos pecados. Os pecados que tantas vezes nós temos falado aqui no altar, e as pessoas têm insistido em continuar com essas brechas abertas. É noite de cura. Põe a tua mão sobre o teu coração. Quero fazer a última oração da noite. Quantos querem nessa noite ser curados, ser restaurados? O Senhor está aqui nessa noite para te curar. O Senhor está aqui nessa noite para te restaurar. Com teus olhos fechados, vai olhando agora, as brechas estão abertas agora. Olha aí a brecha que está aberta. Uma brecha no casamento, uma brecha na vida financeira, uma brecha na vida dos teus filhos. Olha as brechas que estão abertas na tua casa agora. Não olha a casa do vizinho, não, olha para a tua casa. Há coisas aí, meus irmãos, que só você pode fazer. Deus não fecha a brecha. Quem fecha a brecha somos nós. Porque nós precisamos parar de pecar. Precisamos parar de viver uma vida de uma identidade falsa. Não podemos ter uma vida meia boca com Deus. Olha agora, jovem, para a tua vida, jovem. Olha, homem de Deus, para dentro de você agora. Começa a tirar de dentro de você essa podridão de pecado. Pecado que eu aqui não conheço, mas o Espírito Santo conhece. Ele já identifica isso dentro de você, e Ele te chama a tua atenção nessa noite. Abra agora o teu coração. Quando a música, um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita, meu querido. Abre a tua boca agora e começa a confessar o teu pecado. Confessa agora para Ele. É noite de cura, irmãos. É noite de restauração. É noite de salvação. É noite de edificação.
Isso. algo de valor. Põe para fora, verbaliza isso. Fala com Ele, meu Deus, perdoa o meu pecado, Senhor. Me purifica, Senhor. Passa, Senhor, em mim o teu precioso sangue. O resto Limpa meus pensamentos tão impuros. Oh Deus, vem tratar com o teu povo, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para fazer a obra nessa noite de cura, de transformação. Em nome de Jesus. Oh meu Deus, não desista de nós, Senhor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Ah, tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Mais profundo Somos teu povo reunido aqui, Espírito Santo. do que os olhos Purifica nossas vidas, Deus. queres meu coração. Aleluia. Estou voltando Toma-nos em à tuas mãos, essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz. A essência és tu. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Aí nós clamamos nesta hora, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, ó Deus. Reconhecemos nossas culpas, Deus. Nossas grandes e muitas culpas, Senhor. Oramos como uma família cristã. Oramos como igreja, oramos como povo do Senhor. Te suplicamos misericórdia, Deus. Te suplicamos misericórdia, Pai. Cobre-nos com sangue que nos purifica, sangue que nos lava de todo pecado, Pai. Tudo que tem Ó Espírito de cada Deus, fôlego meu. livra-nos, Deus, de um coração endurecido, Senhor. Mais que uma canção eu te Livra-nos, darei, Deus, de um coração pois indiferente, apenas uma Pai. canção não é o que queres de mim. Doce Espírito de Deus, Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. toma o que é teu, Senhor. Toma o que é teu, Senhor. Vasos separados para Ti nesse lugar, meu Pai. Tem vidas separadas para Ti neste lugar, Senhor. Toma posse do que é teu. Restaura, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque eu recebi